Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos tocar a bola nesta sexta-feira, porque no final de semana, sábado tem jogo, segunda tem jogo, é bola rolando à vontade. A partir de agora, você fica sabendo de tudo com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte recebe o Sport amanhã às 6h30 da tarde, buscando se afastar da zona de rebaixamento. Rodrigo Santana deve promover apenas uma mudança na equipe. Laterais Jean Carlos e João Gabriel estão de saída da Ponte para a disputa da Copa Paulista. Ponte recebe punição do CNRD e fica impedida de registrar novos jogadores por 6 meses. Luiza mantém decisão por novas eleições e abre prazo para a oposição se manifestar no Guarani. Novo pleito ainda não tem data definida. Clube anuncia lançamento do novo uniforme em parceria com a Reebok. Dentro de campo, Hélio Cizenando pode contar com retornos importantes para a partida contra o Maringá na próxima segunda-feira. Jogo entre Independente Medellín e Flamengo foi cancelado por falta de segurança após protesto da torcida colombiana. Partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores foi paralisada aos 4 minutos do primeiro tempo. Corinthians garante vaga nas oitavas de final da Libertadores com empate entre Platense e Peñarol. Com 2 pontos somados, até aqui, Peñarol e Santa Fé não conseguem mais alcançar o timão até a final desta primeira fase de grupos. Valverde foi levado a hospital após briga com o Tchouaméni em treino do Real Madrid. Uruguai e francês discutiram durante o treino de ontem. Episódio aumenta a tensão nos bastidores do clube espanhol antes do clássico contra o Barcelona. Rádio Bandeirantes. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto para o WhatsApp e também pelo YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou mensagem de texto, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Auto Peças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Red Bull Bragantino, que ontem goleou fora de casa o Blooming pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo foi realizado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Vitória do Red Bull Bragantino pelo placar de 6-0. Vitória, portanto, do Massa Bruta, que jogou com Cleiton, Breno Moraes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê Nascimento, Gustavinho, Eric Ramírez, Marcelinho, Rodriguinho, Fernando Santos e também o Sacha.
Os gols do jogo: Rodriguinho 2 gols, Sacha 1, Fernando 1, Gustavinho 1 e o Gustavo Marques também marcou para a equipe do Bragantino, comandado pelo técnico Wagner Mancini. O Blumenque atuou com Arielzaina no gol, em Coimbra, Vidia, Valverde, Mendonça, Berrarano, Villarroel, também o Miguel Villarroel, Moisés e o Miguel, Antony Arcila Garcês e Ino Sousa. A equipe comandada pelo Maurício Soria. Vitória, portanto, do Bragantino, que nesse momento é o segundo colocado do seu grupo na Copa Sul-Americana, no qual apenas o primeiro colocado se classifica. Nesse momento, o líder é o River Plate. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, tem Ponte Preta no Moisés Lucarelli. A Macaca vai enfrentar o Sport às 18h30. Ponte Preta e Sport, na 8ª rodada da Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos aqui atender os nossos ouvintes. Mensagem que chega aqui. Esquema 4-3-3. Herbert pela direita, Cachoeira pela esquerda e Emerson nem treinando tava. Tá bom. Mandou uma foto aqui. Pela direita, Cachoeira pela esquerda. Então vai jogar o Luca, né? Provavelmente como centroavante. Vamos ver, vamos aguardar. Obrigado aqui. Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. É o Mauro. Um abraço, Mauro. Tudo bem, tudo bem. Será que essa diretoria vai afundar junto com o clube? Marcos Carvalho. Hoje mais um capítulo triste, né? Essa história do Transferban. 6 meses sem poder escrever jogadores. Nós estamos no mês de maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Acabou o campeonato praticamente. Triste, viu? Muito triste. Ainda bem que o Dr. Torrano, ao assumir a Ponte, tinha dito que tinha um plano para os problemas da entidade. Imagina se não tivesse. Claro, contém ironia. Renato Grácia. Vamos em frente. É uma situação bem delicada, viu, gente? É até difícil a gente falar das mesmas coisas todos os dias. Eu falei ontem a respeito do Transferban, mas por causa do Luiz Aquim, entendeu? E tem que pagar o que foi acordado na justiça. Se nem o CNRD está sendo pago, aí fica complicado, né? Fica complicado. Sempre mandando um abraço aqui para Carlos Lemos Matozinho, que está todo dia aqui com a gente. Curiosidade, o recorde mundial de esconde-esconde é do chinês Ninguém Me Acha. A diretoria da Ponte está empenhada em tomar esse recorde para ela, brincadeiras à parte. 6 meses sem poder contratar, se em 2027 ainda existir Ponte Preta. Já me dou por satisfeito. Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. Não se identificou. Acho que é o Thiago Barba. Desconfio, mas não tenho certeza. Obrigado, Thiago. Bom dia, CH. Bom final de semana para você e sua equipe. Muito obrigado. Igualmente, a violência está se espalhando também dentro do esporte. Muito triste. O mais triste ainda é termos partidas de futebol somente com uma torcida. É o fim dos tempos, né? Desânimo total na Ponte. Vai fechar Ronaldo do Chapadão. Sei lá. Não sei nem o que te dizer, viu? Sinceramente. Tem todo o campeonato pela frente aí. Até novembro. E com essa situação financeira fica complicado. É o Batata de Rio Preto. Faz tempo que você não manda mensagem pra cá, hein, Batata? Estamos no Senhor Roberto, Marcão. Deixa eu ver quem mais aqui. Nenhuma coisa boa da Ponte, só tragédia. Abraços, só tragédia. Vamos ver se amanhã o time ganha, né, do esporte. Aí a notícia é boa. A torcida da Ponte deveria usar o exemplo... Não. Fernando e Paulinha, desculpa. Eu discordo de você. O que fez a torcida do Medellín ontem
Na segunda-feira, no jogo contra o Flamengo, que foi interrompido por causa de falta de segurança, houve uma reunião entre todas as autoridades colombianas e com a Conmebol. Foi sugerido para jogar de portão fechado e o Independiente Medellín não autorizou. Vocês viram o que aconteceu. Então as pessoas elas se curvam, né? Tá tendo protesto, tudo, faz portão fechado. Agora quem foi o prejudicado? Agora o clube vai pagar. É complicado. Bom dia, turma da Band. Qual atacante hoje na Série C que é homem-gol? No Guarani o problema será que a bola não chega no ataque? Leandro Simberg. Valeu. É um pouco de cada coisa, né? Não entendi o que você colocou. Quem vence o derby das diretorias Ponte ou Guarani? Qual é a pior? Pergunta para o Tigrão, José de Monte Sião. Vou perguntar. Com o Transferban, depois da Copa, sairão jogadores na janela, não entrará ninguém. Rumo à Série C, Cléfor. Bom dia, vão insistir com Isaac Maranhão? Abraço, Sidney. Eu acho que o Isaac não joga. O Maranhão, sem não. Ô Edmilson, você que manda aqui sempre, né, mensagem, enfim, eu li eu não sei se é fake news, mas eu li na internet que a FIFA, desde sempre, né, a Panini fazia ou faz as figurinhas da Copa do Mundo, né, entre outros campeonatos também. E a FIFA rompeu o contrato com a Panini, depois de não sei quantos anos. E vem aí Fute Fanatics, uma coisa assim, que ela que vai, a partir da Copa de 30, comercializar, imprimir, enfim, comprou os direitos, deve ter tido uma queda de braço comercial e a Panini perdeu. É uma pena mesmo, porque eu entendo que o trabalho feito pela Panini sempre foi muito, muito competente. Não quer dizer que outra empresa não possa melhorar o trabalho, tá? Eu sei porque eu coleciono desde sempre também álbum de figurinha da Copa e sempre foi muito legal. Vamos ver. Vamos falar um pouco de Fórmula 1. Uma outra emissora que detém os direitos acabou com as transmissões. Estou com saudade da Band. Edmilson, sim, cancelou o contrato. Acabou a italiana Panini. Tá bom. Falar de Fórmula 1, de transmissão, eu sou suspeito, né? O trabalho do Sérgio Maurício, do Reginaldo Leme, da Mari, que agora está na Globo, foi inesquecível. Pra gente que é apaixonado pela Fórmula 1, foi um trabalho que nunca foi feito antes. E agora a Globo tem uma outra maneira de fazer o trabalho. Uns gostam, outros não gostam, né? Questão de ponto de vista e de opinião. Eu gostaria de saber se não Série C tem algum atacante fazedor de gols referentes a qualquer tipo, por exemplo, do Amazonas, que é líder hoje. O futebol mudou muito, o Leandro. Centroavante, homem-gol, existem poucos. O ataque precisa funcionar. E normalmente 4 jogadores, na maioria dos times, pertencem a esse ataque. Agora, artilheiro não tem não. Em Campinas, 11h45 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, o elenco da Ponte Preta está em fase final de preparação para o duelo de amanhã contra o Sport, que acontece aqui no Majestoso às 18h30. O time da Ponte Preta ainda tem o último treino, os jogadores vão treinar hoje à tarde no próprio estádio Moisés Lucarelli e só depois desse treino que o técnico Rodrigo Santana deve definir a equipe para amanhã. É claro, tem algumas dúvidas ainda, principalmente no meio de campo pela ausência do Murilo Cavalcante, jogador que foi titular em todas as partidas do Campeonato Brasileiro da Série B e agora é desfalque confirmado. Uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, Márcio Silva, Lucas Cunha ou David Braz na zaga e o Kevson na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Souza, André Lima, Rodri Saravia ou Elvis. E lá no ataque, Diego Tavares, Brian Borges e William Potker. Essa é uma provável Ponte Preta. Como eu disse, o Murilo Cavalcante está fora, vetado pelo departamento médico, e também o Luiz Felipe acabou recebendo o 3º cartão amarelo na partida contra o São Bernardo e é mais um desfalque confirmado.
E ainda em processo de reformulação do elenco, visando dar mais minutos aos garotos da base, o departamento de futebol da Ponte Preta acertou os empréstimos do Jean Carlos e também do João Gabriel. Ambos são laterais, o Jean Carlos lateral esquerdo e o João Gabriel lateral direito. Jean Carlos está sendo emprestado para o Paulista, o seu Paulista, CH, para a disputa da Copa Paulista, e o João Gabriel vai defender a equipe do Primavera de Indaiatuba. E agora uma notícia no extracampo da Ponte Preta. Ontem a diretoria pontepretana acertou os salários com os funcionários do clube. Funcionários que são registrados na CLT, como por exemplo, pessoal da portaria, da cozinha, da segurança, enfim. Todos esses funcionários receberam seus salários atrasados. Nesse momento, restam apenas receber o 13º do ano passado, que foi feito um acordo entre diretoria e esses funcionários que esses pagamentos seriam feitos de forma parcelada. E com o elenco da Ponte Preta foi prometido também que hoje, sexta-feira, eles iriam receber pelo menos um mês de salário, CH. Muito bem, deixa eu ver aqui mais mensagens. Lebrão, tá certo, Independente de Medellín, cheio de enganador, dentro e fora de campo. Tá bom. Esqueci de falar do lateral Ian, na segunda parte do treino, como titular, fez um golaço. Tem que continuar, o Ian Henrique tem que continuar no time titular para dar cancha para ele, né? Dar uma sequência. Então não adianta já tirar do time, né? Tem que dar sequência para ele. Bom, está chegando o Tigrão? Tá na ponta da linha aí? Beleza. Valdemir Gomes comentando a Ponte Preta. Fala, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Jogo sensacional amanhã, 18h30. Grande transmissão pela Rádio Bandeirantes. A Ponte recebendo o Leão da Ilha, o Sport Recife. Vamos ver o que acontece, como é que vai ser a postura, o comportamento da Ponte, turbulência para lá, turbulência para cá, mas o time dentro de campo fora, eu acho que de uma maneira muito pontual, onde teve uma recaída ali, jogou muito mal, não se encontrou contra o São Bernardo domingo passado. Até ali, pelo menos nas 3 últimas rodadas, o time tinha se apresentado bem, inclusive quando perdeu para o Vila Nova. O segundo tempo da Ponte foi bom, depois ganhou do Avaí, depois ganhou do América. E agora aí ainda uma indefinição, como acabou de dizer o Pedrinho, como é que vai ser, né? O Murilo Cavalcante está fora, o Luiz Felipe está fora, e nós não sabemos ainda com exatidão. Claro que o treinador já sabe como é que ele vai escalar, mas se contar com o Elvis, aí jogaria na segunda linha ofensiva com o Brian Borges. Se não jogar o Elvis, talvez o Brian Borges vindo, ele que é um jogador eclético, uma espécie de coringa, vindo, não é buscar o jogo, jogando mais atrás, fazendo a transição meio campo-ataque, talvez, quem sabe, não sei, existem algumas opções para o compartimento ofensivo, mas nós temos que esperar um pouquinho. Certo é que à frente deverão jogar já confirmados o Potker e o Diego Tavares, né? Agora, fora isso, existem algumas opções, a gente precisa saber também com quem que o treinador vai poder contar. Se ele contar com o Elvis, está resolvido, faz a função que em tese era de início, e foi assim contra o América Mineiro, faz essa função mais adiantada o Brian Borges. Senão ele volta um pouco no lugar onde estaria o Murilo Cavalcante, que está contundido, está lesionado, e aí cria-se uma outra opção entrando com um novo atacante num jogo duríssimo, onde a Ponte precisa urgentemente se reencontrar com a vitória. Muito bem, muito bem. Em Campinas, 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Com Breno Beretta. Oi, CH. Entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes, o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, Dr. André Torquato, explicou a respeito de uma nova decisão da juíza que suspendeu as eleições do Guarani, a doutora Ana Lia Beal. Hoje saiu uma decisão da juíza. Qual que é essa decisão? A juíza, primeiramente, ela
observa que foi ingressado com recurso de agravo de instrumento e determina que o processo fique suspenso por 15 dias até se ter a comunicação oficial de que não teve efeito suspensivo o recurso. Nós já sabemos que não teve efeito suspensivo, mas a juíza não foi comunicada oficialmente nos autos que não foi concedido o efeito suspensivo. Diante disso, ela profere uma outra decisão abaixo, que decorrido esses 15 dias do prazo para informação do agravo, que acredito que deva ser ocorrer essa semana, cumpra-se a decisão que ela determina as eleições. Então, no meu entendimento, o processo suspende, né? Daí aguarda esses 15 dias para depois, então, cumprir a decisão anterior de se contar os 30 dias para a convocação das eleições. Então, aguarda essa resposta do agravo para depois, tendo essa resposta, cumprir a decisão de 30 dias 30 dias corridos para as eleições. E, não obstante a isso, ela determinou também, tendo em vista os questionamentos do Guarani a respeito de como vai ser o rito das eleições e principalmente se vai se aproveitar as chapas já inscritas, ela determinou a manifestação do Felipe, o autor da ação, para que ele se manifeste também sobre os questionamentos feitos para o Guarani. Daí, acredito que depois que o Felipe falar nos autos, a juíza vai proferir uma decisão de como vai ocorrer a eleição, se vai aproveitar as chapas inscritas, se vai ter novo julgamento do recurso e mais questões, né? Então, essa que foi a decisão da juíza. Bom, provavelmente daqui 15 dias a gente vai ter uma posição, se é que as eleições serão remarcadas para depois 30 dias corridos ou 30 dias úteis. Uma coisa é certa, as eleições vão acontecer no Guarani. Quanto ao time que está treinando, hoje pela manhã mais um treino no CT, o Hélio Cizenando ainda não definiu a equipe. Ele tem novamente à disposição o Luca, que sentiu uma contusão muscular no começo do jogo contra a Ferroviária. Ele tem novamente à disposição o Isaac, que não atuou contra a equipe do Santa Cruz, sentiu um desconforto muscular no último treino antes do jogo contra o Santa. E tem novamente à disposição o Emerson, que saiu contundido também, um problema na coxa durante o jogo contra o Santa Cruz. Eu não sei se ele vai mexer no time. Ele tem possibilidades e tem mais 2 treinos antes de enfrentar o Maringá na segunda-feira. Amanhã e também no domingo. Depois que o time treinar no domingo pela manhã, viaja para a cidade de Maringá, no Paraná. Valeu, CH! E agora comentando o Guarani, chegando de volta, Valdemir Gomes. CH, às vezes eu fico aqui pensando nessa questão aí das eleições no Guarani, estou aqui refletindo, pensando, será que dá tempo de terminar tudo isso até que termine o mandato do atual CA? O negócio complicadíssimo, hein? Complexo como o departamento de física quântica da NASA, muito difícil de entender, mesmo para especialistas. Então, mais 15 dias, depois conta 30, depois dos 15, mas como que o Guarani já sabe, né, que o efeito suspensivo foi negado, mas a primeira instância precisa receber essa informação que é pública. Então, eu dou um prazo de 15 dias para que chegue a comunicação. Nossa Senhora, que complicação. E isso certamente reflete dentro do campo, retarda a decisão com relação à SAF, e não é um momento legal para que isso aconteça pelos lados do brinco de ouro da princesa. Esse imbróglio jurídico ainda envolvendo as eleições que foram realizadas no mês de dezembro já do ano passado. Eu volto a dizer, daqui a pouco, não deu tempo ainda, vai ter mais prazo, mas tem mais uma dúvida, porque a comunicação não chegou, porque oficialmente não apareceu no site, porque não apareceu não sei aonde. Olha, é o seguinte, então termina o mandato, depois faz outra eleição, né? Eu acho que daqui a pouco nós vamos chegar a esse nível. E bola rolando mesmo, que é bom e que é
o que nos interessa efetivamente. Segunda, o Guarani lá em Maringá. E aí algumas dúvidas persistem e a gente vai aguardar um pouquinho, né? Eu acho que o Luca ganhando condições de jogo e também o Emerson Barbosa, ambos devem voltar desde o início e eu não acredito em mais grandes alterações no time base que o Guarani vem utilizando aí através do seu treinador, o Hélio Cizenando, ao longo da campanha boa em pontuação, não tão boa assim em desempenho, até agora dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa Libertadores da América. Ontem na Colômbia o jogo entre Flamengo e Independiente Medellín. Esse jogo foi cancelado em função de problemas que ocorreram com o torcedor colombiano. A Conmebol deve se pronunciar aí nos próximos dias, fazer o anúncio de que será decidido em relação a esta partida. Fato é que a bola rolou bem pouquinho e depois o jogo acabou sendo, na verdade, anulado, né? Então resta saber aí o que a Conmebol irá fazer. Ontem também Platense e Peñarol empataram pelo placar de 1-1, resultado que classificou o Corinthians no grupo E. O Mirassol venceu a LDU pelo placar de 2-0. Encerrada, portanto, a quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Também pela Copa Sul-Americana, ontem quem entrou em campo foi o São Paulo e jogando no Chile, empatou por 0-0 contra o O'Higgins. O tricolor é o líder do grupo, lembrando que na Sul-Americana apenas o primeiro colocado se classifica. E o Bragantino goleou fora de casa o Blooming pelo placar de 6-0. É o segundo colocado do grupo, que tem a liderança do River Plate. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série B, a Macaca entra em campo amanhã, jogo que será realizado no estádio Moisés Lucarelli, às 18h30, oitava rodada. Amanhã também, a rodada será aberta às 4 da tarde com Goiás e Vila Nova. Ainda nesse sábado tem Atlético e Cuiabá, além de Ceará e Atlético Goianiense, CRB e Operário, Juventude e Criciúma. No domingo, Náutico América Mineiro, Avaí e Fortaleza, Novo Horizontino e Botafogo, Londrina e São Bernardo. Na Série B, a liderança é do Fortaleza com 14 pontos, a Macaca ocupa a 16ª colocação com 7 pontos. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani volta a campo apenas na segunda-feira para pegar o Maringá. Fora de casa, 8 da noite. Sexta rodada, amanhã tem Itabaiana e Floresta, Paysandu e Anápolis, Maranhão e Botafogo da Paraíba, Barra e Caxias. Esse jogo no domingo. No domingo também tem Volta Redonda e Ferroviária, além de Amazonas, que é o líder da Série C, contra o Figueirense, Ituano e Confiança, Brusque e Ipiranga. Para a segunda, além de Maringá e Guarani, tem Inter de Limeira e Santa Cruz. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, atenção para os jogos, a Série A de volta neste fim de semana, 15ª rodada. Amanhã, 4 da tarde, Curitiba e Internacional. Às 6 tem Fluminense e Vitória, 9 da noite, Bahia e Cruzeiro. Domingo, 4 da tarde, Remo e Palmeiras. No mesmo horário, Atlético Mineiro e Botafogo. 18h30 tem Santos e Bragantino, Mirassol e Chapecoense. Também domingo, 18h30, Corinthians e São Paulo. 7h30 tem Grêmio e Flamengo. 8h30 tem Vasco e Atlético Paranaense. A liderança da Série A é do Palmeiras. E para fechar, Campeonato Brasileiro da Série D, com os times da região em campo. Amanhã, o líder 15 de Piracicaba, líder do grupo A14, recebe às 18 horas o Sampaio Correia do Rio de Janeiro. O Velo Clube, que é o segundo colocado, recebe o Nova Iguaçu em Rio Claro às 7 horas da noite. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.